Olá, tudo bem, amigos, ouvintes que acompanham a Brain Mentoria e Cursos? Mais uma vez aqui com a nossa grandíssima amiga, especialista em gestão de risco, transporte ambiental e, vamos colocar aí, property empresarial. Quase um bombeiro, né, minha? Verdade, faz de tudo. Tudo bem contigo? Olá, João, muito obrigada. Mais uma vez estar contigo, é um prazer para falar de transportes, e outros ramos também. Enfim, minha especialidade é transportes e é um prazer mais uma vez estar aqui. Maravilha. E vocês aí que estão acompanhando a gente, dá um like, curte aí, dá um tchauzinho que a gente vai Mande perguntas. responder mais perguntas, vamos responder com o maior carinho aí e agilidade. Miriam, voltando a falar do nosso conhecido transporte IGR, né? Hoje nós temos aí gerenciadoras, posto avançado, uma central específica para algumas gerenciadoras, para algumas seguradoras e até mesmo para um cliente. Hoje, na sua visão, para um transportador ou um embarcador de médio para grande, né? Tem alguma vantagem desse segurado ter uma base própria, né? Ou bases próprias, né? Uma Uhum. central para uma matriz, para umas filiais, ou seja, quer ter no Brasil inteiro ou não? Que você, a gente consegue mensurar o que é melhor para essa operação? Depende, João. Existem alguns tipos, né, de formatação, quando falamos em gestão de riscos e acompanhamento, né, das cargas. Depende do porte da gerenciadora e do porte do cliente. Então, por exemplo, se nós estamos falando de um cliente, né, embarcador ou transportador, que ele, que ele queira acompanhar melhor a gestão dele, dos embarques, ele pode solicitar à sua gerenciadora de riscos para que monte uma central da própria gerenciadora no cliente, no transportador ou no embarcador. Aí é claro que o cliente precisa dar toda essa estrutura, o local, o link de contingência, a internet, telefone, o telefone com link que possa ser gravado, né? Enfim, o cliente precisa dar toda essa infraestrutura para a gerenciadora montar a sua base de operações no cliente. Isso é legal, tem as vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é o cliente, né, pode acompanhar a operação, saber imediatamente quais são os embarques que estão com riscos, quais são os embarques que já finalizaram, ele pode acompanhar toda a tratativa da central. Ele tem uma ação mais rápida com a gerenciadora, uma vez que o gerente, os gestores, os analistas, os operadores estão todos em loco. Então, ele pode rapidamente tomar ações. Uma desvantagem é que, por exemplo, vamos supor que um dos operadores precise faltar. Como é que a gerenciadora faz para repor esse, esse contingente, não é? Problemas com o metrô, ônibus, greve. Se a estrutura está dentro de uma central, você rapidamente consegue pulverizar, né, para outros operadores fazerem o monitoramento, enfim. Dentro do cliente, isso já é mais restrito, não tem para onde ir. Ou, muitas vezes, ele pode sim, né, transferir a operação para a central, mas aí o operador lá não conhece a operação deste cliente, porque está sendo monitorado por pessoas específicas. E aí a operação ela demora. Então tem os prós e os contras. É claro que em algumas vezes, para um transportador, por exemplo, que tem muitos embarques, ele estar próximo da gerenciadora, próximo da gestão, é um ponto positivo, com certeza. Tem clientes que preferem não fazer a contratação da gerenciadora de riscos.
eles mesmos montarem a sua estrutura. E, de novo, né, você cai nas mesmas restrições que uma gerenciadora de riscos no local. Mas é importante ressaltar que se o transportador, o embarcador, quiser montar a sua gerenciadora de riscos, tenha em mente que ele sofre as auditorias como uma gerenciadora normal. Esse em caso de sinistro, detectar o descumprimento de alguma das regras de gerenciamento de riscos, como não tem o ressarcimento, ele perde o direito de ressarcimento diretamente. Por quê? Se ele contrata uma gerenciadora de riscos, ele vai provar para a seguradora que o segurado fez a parte dele, que o erro foi da gerenciadora de riscos. A seguradora remete, né, faz aí um ressarcimento contra a gerenciadora. Se o próprio segurado faz a gestão, esse ressarcimento ele perde, né, a sua validade e aí o próprio segurado pode perder a indenização. Então, esse é um ponto muito importante quando o cliente decide fazer a gestão. Qual é o ponto positivo nisso? É claro que ele, mais do que ninguém, conhece muito bem a operação, conhece muito bem os motoristas. Os motoristas talvez vão respeitar até mais, porque é funcionário da própria empresa. Eles vão tomar muito mais cuidado na contratação de motoristas autônomos, por exemplo, porque eles terão que fazer a gestão desses motoristas autônomos. Então, quando o cliente decide montar uma estrutura de monitoramento e de rastreamento, ela precisa ter em mente que ela também precisa ter um analista para olhar os sinistros, precisa ter esse contato com policiais, né, com a polícia, o 90, que as gerenciadoras de risco têm. Então, não sei se essa central tem contatos com as polícias a nível Brasil. E as gerenciadoras têm. Precisa ter contrato com uma empresa de pronta resposta. E, novamente, precisa ser autorizado pela seguradora para fazer a autogestão. Tem que ter também o software lá, integrador, se tiver mais de uma tecnologia. Exatamente, João. Se o parque tecnológico for bacana, ela pode monitorar na própria tecnologia. Perfeito. Mas se vier um agregado, um autônomo com outra tecnologia, ela já não consegue fazer o monitoramento. De qualquer Entendi. jeito, ela vai precisar de uma gerenciadora. Ou ela também vai ter que contratar um software integrador para que eles possam fazer o monitoramento. Então, uma central logística, onde o cliente quer fazer a gestão, precisa ter em mente que ela é uma mini gerenciadora de riscos. E ela sofre auditorias pelas seguradoras, em momentos dos sinistros tem que apresentar todos os relatórios, tem que ter uma empresa de pronta resposta, assim como uma empresa de GR. Precisa ter contingência, né? Imagina estar lá monitorando dentro da central do transportador, do embarcador, de repente acaba energia. Quais são os setores principais que terão o recurso, né, da bateria lá, do gerador? Então, isso precisa estar bem definido. Geralmente essas centrais, elas terceirizam a questão do cadastro consulta. Terceirizam no Sim. sentido, eles usam a base de alguém, né? Sim, sim, eles contratam empresas especialistas para cadastro e consulta e o monitoramento elas fazem dentro da, da empresa. E tem essas questões também de que pouco se fala, né, da questão do checklist dos equipamentos. Então passa a ser também outra responsabilidade, né? Sim, tem a responsabilidade total, como se fosse uma gerenciadora de riscos. Então, precisa ela fazer a inserção das iscas, cuidar da capacidade, né? Se tem a bateria, se está funcionando. Ela precisa fazer o checklist do veículo, do caminhão, né? Dos sensores, dos atuadores, como se fosse uma central. Precisa Treinamento. treinamento, fazer a rota, olhar os pontos de paradas, como se fosse uma gerenciadora de riscos. Eu acho que o maior ganho numa central própria, eu acho que é o custo, não deve ser, né?
É, Ou talvez não? não, João, porque imagina que a central, ela também tem as mesmas atribuições e talvez internamente os salários que as empresas, as transportadoras pagam para seus colaboradores, talvez sejam até maiores do que as gerenciadoras pagam hoje, não é? Entendi. Então, questões de salário, talvez até o custo possa até ser um pouquinho maior, porque quando eu visitei recente uma central de uma transportadora, e ele, como ele faz o gerenciamento de riscos, então ele se preocupa muito com pronta resposta, com escolta, e ele manda a escolta extra, fora o que está no PGR dele, porque ele quer realmente cuidar do risco e não quer perder aquela confiança que a seguradora deu na autogestão. E o Então ele atendimento, né, também, entregar o produto final, no final. Exatamente. Então ele tem um cuidado com a operação muito maior. Isso é, é indiscutível. Então, quando falamos de custo, talvez o custo da central, do próprio cliente fazer a gestão, talvez seja até maior. Entendi. Mas você tem lá esse critério de estar presente e no ato, né? Ah, sim, sim. E ele conhece muito bem, né? Conhece os motoristas. Esse transportador, por exemplo, ele não contrata terceiros, os autônomos. Ele só trabalha com os frotas e com o agregado. Então, ele conhece muito bem a operação dele. Como ele conhece muito bem a operação dele, ele tem mais agilidade, para ele é interessante fazer autogestão. Tem alguns pontos que até ajudam na questão da operação logística, né? Porque se você tem frota própria e agregado, você não tem aquele problema de liberar o equipamento de um terceiro, né? Para fazer checklist, se vai passar, muitas vezes solicitam, né? O caminhão já está carregado, né? Nossa, isso é o que mais acontece. Aí tem, tá faltando lá o sensor, tá dando problema no sensor de desengate. Troca a carreta ou troca o cavalo, Ou põe uma escolta que acaba encarecendo. né? Sempre tem esses detalhes de uma operação quando você trata de terceiro. Uma coisa também que acontece muito quando você tem de terceiro, né? Não é nem o que a gente está falando aqui, é a questão da tecnologia, porque o terceiro fala uma coisa e quando carrega é outra. Agora, nessa questão do PA, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para você aqui. Nós temos lá o PA da gerenciadora B, né? Uhum. E tem uma demanda lá, só que chega num determinado momento, aquela transportadora não quer mais a seguradora B, quer a seguradora, a gerenciadora C, né? Não quer mais a gerenciadora B e quer a gerenciadora C. Então, ou seja, a estrutura é do embarcador, ou do transportador, e os funcionários simplesmente são da gerenciadora. Uhum. Fica mais fácil fazer essa troca, né? Já aconteceram algumas vezes, dependendo também, né, do porte do segurado. Nesta troca, a gerenciadora C, por exemplo, contratar os funcionários que já estavam lá, por já conhecer toda a operação. Isso é uma questão de região, né? Se for uma região fora da base da Exatamente, porque aí vai ter que contratar novas pessoas para estar lá. A não ser que o treinamento, segurado fala, não, não, não quero essas pessoas aqui, tive algum problema, tal, eu quero realmente trocar todo mundo. Então entra toda uma estrutura diferenciada. Mas geralmente uma gerenciadora, ela acaba contratando aqueles profissionais se não tiveram nenhum problema com o cliente. Acaba absorvendo essa mesma as mesmas equipes. E aí você tem a estrutura do PA, por exemplo, né? Que PA significa posto avançado, para os nossos colegas que estão nos acompanhando e não, e não sabem. Então, quais são as atribuições do posto avançado, do PA? A pessoa que está lá, ela é responsável por fazer o checklist, orientar o motorista quanto à rota que deve ser seguida, quais são os pontos que não são
é, habilitados naquela rota, então o motorista não pode parar naqueles postos. Vai falar, por exemplo, do track, né? Quanto tempo ele tem para poder chegar, velocidade. Então, tem uma série de coisas que o PA faz. Treinamento para motorista enquanto está lá carregando, o PA pode fazer esse bate-papo, essa conversa com o motorista. Então, o PA também tem as atribuições de fazer os relatórios gerenciais para o cliente, orientar a gerenciadora de riscos, a matriz dele, a central dele, né? Falar o seguinte: olha, tem um sensor aqui que não está funcionando. Peraí, vamos fazer o checklist, né? Abre, fecha. Então, o posto avançado, ele é os olhos da gerenciadora de risco. A pessoa que está lá realmente são os olhos e os ouvidos da gerenciadora. Eu acho que é muito, muito importante o PA na operação, porque primeiro que o PA não vai deixar o veículo que esteja com uma irregularidade, sendo uma lanterna queimada, um pneu careca, entrar para carregar. Primeiro, ele volta da porta, Exato. né? E nem vai Mas fazer não o tem. checklist depois de carregado. Ó, troca o pneu, arruma a lanterna e volta, porque desse jeito você Uhum. não vai. Então você tem esse primeiro corte, ou seja, não vai acontecer que o caminhão está carregado e ele tiver alguma falha. A não ser que aconteça na hora de carregar, danifique lá o Uhum. equipamento, Mas aí, né? coisa que pode acontecer. Mas, e eu lembro, eu posso falar uma desvantagem do PA, que assim, é lógico que não são todas as gerenciadoras, mas eu trabalhei numa seguradora, você sabe, três, né? Mas na última que eu trabalhei, nós tínhamos um segurado grande de agronegócio na região de Andira, e, e ele teve alguns problemas com uma gerenciadora que era PA, ela tinha uma base dentro da empresa, e ele trocou, o segurado trocou a gerenciadora. Mas Nossa, você acredita que a gerenciadora que estava, quando saiu, apagou todas as rotas? Todas, todas. Deixou ele meu Deus. nada. Então, lógico que essa gerenciadora nunca mais entra lá. Não, Né? não. Nossa, queimou o cartucho deles completamente. Assim, aceitou a perda e fez isso. E a outra gerenciadora que entrou, ela teve que refazer todas as rotas, todos os pontos de parada, né? Entender a Nossa, operação. E a gente teve lá, né? Eu lembro que foi quase 60 dias assim, da gente ficar controlando a operação junto com a central da gerenciadora, né? eu imagino. Mas eu acho que isso é uma desvantagem. Eu acho que quando se tem, né, um PA e tem uma central dentro, tem que estar, acho que, no contrato, esses critérios de não acabar com. Isso aí é um antiprofissionalismo, né? Em Mas hipótese tem. nenhuma. É o antiprofissional. Mas são Não, pontos, João, que você tem total razão. Tem que estar no contrato descrito isso, né? Que em caso de substituição, se há permissão, porque tem gerenciadoras, por exemplo, que não permite a outra contratar os próprios funcionários, ela prefere realocar aqueles funcionários em outra operação. Então, tem tudo isso. ela é difícil de entender, às vezes, né, essa questão de. São gerenciadoras, são, assim, não são inimigos, né, são concorrentes. E, às vezes, se dá bem com um, se dá mal com o outro, e o Twitter é acertar. Exatamente, e antes de mais nada, são profissionais, não é? O teu CPF. Se você faz uma coisa dessas, você acha que outra gerenciadora vai te oferecer uma oportunidade melhor, por exemplo? Não vai, não vai. E aí você tem aquela discussão, né? O cara, a gerenciadora A que saiu, ele vai em outro cliente. E se outro cliente vai tirar uma referência, Vai ser as piores. é as piores, né? É as piores. Ô, Miriam, hoje nós temos algumas gerenciadoras que trabalham com, mesmo dentro do seu departamento, da sua estrutura,
bases, né, dedicadas a uma determinada seguradora, um Uhum. determinado cliente. Explica um pouco o que isso ajuda. Claro, isso está sendo uma tendência agora, nem só pelas gerenciadoras de risco, mas você tem Né? alguns prestadores de serviços que estão fazendo isso, né? Fazendo uma espécie de acompanhamento junto às cargas das gerenciadoras. Então, para uma determinada seguradora, a seguradora fala o seguinte: olha, todas as cargas dos meus clientes acima de 2 milhões, por exemplo, a gerenciadora tem que espelhar para a empresa XPTO. E essas empresas fazem aí um acompanhamento. São um duplo monitoramento, mas a gestão principal é da gerenciadora. É uma central auxiliar que vai sempre falar com a gerenciadora principal, mas todas as ações é da central principal. E aí você tem alguns modelos também, João. Você tem o modelo, por exemplo, da própria seguradora pedir às gerenciadoras para montar uma base em loco, né? E aí elas também podem ficar acompanhando próximo a gestão de cada gerenciadora, que cada gerenciadora está fazendo. Você tem o modelo que na gerenciadora existem bases dedicadas, como você comentou. Todos os clientes da seguradora A ficam aqui, todos da B ficam aqui. Os clientes gostam disso, porque nós, na empresa que eu trabalho, nós tivemos algumas experiências do segurado falar, olha, o meu checklist é muito rápido, né? Sempre que eu, pelo menos com a seguradora X, eu tenho os meus checklists de uma forma rápida. Eu sei com quem eu devo falar, quando eu ligo na gerenciadora. Eu sei o operador. Tá, sempre é o mesmo operador que está atendendo. Exatamente. Então, quando ele liga, ele pode ligar, por exemplo, durante uma manhã. Se não existe uma central dedicada, uma hora ele pode falar com o A, outra hora ele pode falar com o atendente B, C, D, em uma manhã, se ele precisar. E se a gerenciadora deixar todas as operações de uma determinada seguradora dedicado, ele sempre vai falar com aquele operador e cria identidade, cria uma parceria, um vínculo, uma prestação de serviço diferenciado, Fica no que melhor, né? Até o o equipamento fica. atendimento. Às vezes chega ao ponto, João, já tive alguns relatos do operador, ao conversar com o motorista, falar: olha, motorista X, tá tudo bem, porque estou percebendo que sua voz está diferente e tal. E o motorista estava só chateado com uma coisa que tinha acontecido na família dele, mas cria um vínculo tão grande que pelo tom da voz do motorista, o operador percebeu que ou que estava acontecendo um roubo ou que realmente tinha acontecido alguma coisa com o motorista, né? Ele falou: "Não, é que aconteceu alguma coisa na minha família, tal, tô chateado". Então cria um vínculo, cria uma empatia, né? Nossa, hein? Eu já tive caso que o transportador ele estava numa seguradora e tinha uma central, né, que atendia ele especificamente. Ele mudou a seguradora e aí não tinha mais aquela central. E ele quis contratar essa pessoa para levar para fazer gestão para ele. A pessoa acabou ficando no agenciador, mas ele falou: não, eu quero que você vá trabalhar comigo, você vai ser o meu gestor lá da minha operação, Aham. mas não deu. E assim, e é isso que você falou mesmo. Criou-se um vínculo, o atendimento era rápido, tinha uma praticidade porque esse operador conhecia as rotas, os tipos de mercadoria, os equipamentos, o horário de viagem, os principais pontos de parada. É. Então, assim, fluía, e aquilo que você falou, qualquer parada fora do trivial do dia a dia, o operador já se tocava e já chamava, já entrava em contato, fazia contato. Algo errado estava acontecendo. Trânsito ou acidente, mas ele sabia, o operador sabia, assim,
toda a operação do segurado na questão de horário e região. É. Agora, no geral, João, as operações são muito semelhantes, né? Então, você tem hoje as gerenciadoras mudaram as estruturas até para ter um atendimento rápido. Então, algumas delas, criaram pessoas específicas para fazer o checklist. Outras, você tem que entrar lá, fazer um agendamento do horário, melhor dia para você fazer esse checklist. Vai ter aquele operador para te atender. Então, elas fizeram uma outra estrutura, né, para quem faz o checklist e confere, por exemplo, a SM. Não é a mesma que monitora, não é a mesma que faz o trabalho de acionamento do pronta-resposta, se identificar que tem algum sinistro em andamento. Então, elas foram criando núcleos para deixar o processo mais rápido. Mas é claro, a gerenciadora monitora N caminhões por segundo. Então, são muitos embarques ao mesmo tempo. E quando o segurado, por exemplo, não paga uma base dedicada, então ele fica lá espalhado, né? Vamos por assim, por toda a central, é, o segurado pode ter sim uma demora, um pouco mais no atendimento, mas de qualquer forma, o processo e o procedimento tem que ser o mesmo, né? Mas não cria esse vínculo, essa identidade entre o operador e o motorista. Verdade. Hoje, Miriam, você falou em questão de base, existe uma nomenclatura para uma quantidade de veículos numa base, ou uma quantidade de tecnologia, ou não? Depende se o operador é sênior, se ele é júnior, se ele é pleno. Não, hoje se recomenda, né? Recomenda-se uma quantidade de veículos por operador. Por que isso, João? Porque a interação entre o veículo e o operador são muitas interações ao mesmo tempo. Então, o operador está monitorando vários veículos, enquanto ele está respondendo um motorista ou autorizando a parada de um motorista, o outro está dando reinício de viagem, o outro quer saber se ele pode parar naquele posto, o outro parou de repente para bater pneu, o outro passou mal. Então, são inúmeras interações entre o operador e o motorista. Então, recomenda-se uma quantidade de veículos por operador. Na média hoje, se você tem operações de distribuição, tem que ser poucos veículos. No máximo, recomenda-se uns 70 veículos ou menos até. Uma operação de transferência, onde é mais tranquilo, né? Não tem essa parada, reinício de viagem, abertura de baú a todo momento. Então, você pode aumentar aí para uns 120, 150 caminhões. À noite ainda é mais tranquilo, porque não tem tantos caminhões na rua, dificilmente tem operação de entregas, então é mais tranquilo por si só, né? Então, essas quantidades também elas são muito relativas, depende da operação de cada transportador. Tem gerenciadoras que dedicam operadores só para o e-commerce. Tem outras que colocam na operação geral. Então, depende muito. Ou, dependendo da carga, uma carga que tem um maior risco e maior valor comercial, vai para uma base diferenciada. É, tem gerenciadoras que dedicam profissionais mais sêniores para monitorar cargas de alto risco. Perfeito. Entendi. Parece, né, fazer uma analogia aqui de uma gestão de GR, né? Olha como que é. É complexo, não é? Se inicia, né, por uma contratação para transportar uma mercadoria específica, né, de um ponto A ao ponto B, ou Uhum. ponto A, B, C, D. Então, aí você começa com uma análise, né, do motorista e do caminhão, né? O É isso motorista aí. do carro tem habilitação,
o veículo se está em bom estado, documentação do veículo ok, né? E aí você vai para o monitoramento. Ah, muito fácil, põe lá, integra ele no, numa tela e... Não, mas... E aí o operador ele tem que ter noção, né? Noção para onde que da onde que esse caminhão tá saindo e para onde que ele vai, né? Hum. Tem uma noção de rota, né? O cara sai de São Paulo e vai para Ribeirão Preto, só que ele desce até Santos, né? Nada a ver, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, um operador logístico, né, tem que ter conhecimento geográfico, Uhum. tem que ter o tato, né, de atender o motorista que É, está lá 4, 5 horas sem almoçar, esperando carregar o caminhão dele, né? é verdade. Uma viagem que ele vai demorar 10 dias para voltar para casa, né? Ter essa Tem, integração para o motorista cumprir, né, as paradas, os locais. o operador, ele tem que ser um profissional com várias qualificações. Por isso, a gerenciadora de riscos tem o grande desafio de desenvolver a inteligência emocional dos operadores, porque eles estão sob estresse constante, alta pressão. Por quê? Porque eles estão ali monitorando veículos, às vezes com cargas sensíveis, outros veículos que já estão com o lead time estourado, o outro com excesso de velocidade, o outro motorista passando mal precisa parar, o outro quer fazer reinício de viagem. O motorista que chegou no local e o pessoal não quer receber a carga porque ele quer voltar embora. Exato. Então, Nossa, precisa ter uma inteligência emocional muito grande. E algumas gerenciadoras estão fazendo o movimento de contratar psicólogos para que possa dar esse suporte para os operadores, para os gerentes da central. então tá aí uma explicação, Miriam, porque hoje é melhor você trabalhar com a frota própria, com um agregado, que você está sempre ali no dia a dia, conhece, né? Geralmente se paga um frete melhor para o agregado do que para um terceiro, do que aquele contratar aquele terceiro que está desesperado, né? Às vezes, né? Para voltar, ou quer um frete de volta, ou quer um valor, né? Que recebe e depois acaba até demorando para sair com a carga e entregar. Ele acha que ele, o fato dele ser o dono do caminhão, ele pode fazer da forma dele. Mas essa questão da psicologia na gerenciador de risco é muito legal, muito legal. E precisa, né? Precisa o operador ali, como você bem mencionou, precisa ter noção de geografia, precisa saber se é um veículo articulado, não pode mandar certos sensores ou É, atuadores. se tem a É trava muito... da roda, se é baú, se é carroceria aberta, se é cider, Exato, cegonheiro. exato. Tem que Nossa, administrar as escoltas, né? Tem viagens que tem escolta, aí é mais uma empresa para ele administrar é durante a verdade. viagem. Tem um espaço mínimo e máximo, né? Não pode ficar muito próximo, nem se distanciar. É. Imagina então aquele que tem a operação de comboio, que são 5 veículos andando juntos, saindo do mesmo local e indo para o Nossa. mesmo destino. O desafio é enorme, porque sempre tem aquele É, motorista que não então, quer o parar motorista no mesmo vem e fala, eu quero, posto, todo mundo está dando a 100, ele quer dar 120, pronto. Aí e ele deu, não aceita parar num posto A porque a alimentação é mais cara, ele quer parar no B. ou ele não gosta da comida, né? Olha, É, então tem esses que desafios, e o legal. operador ele tem que administrar tudo isso. Vamos convidar um operador aqui para falar um dia com a gente, Miriam. Seria muito interessante. Vamos É, providenciar. fala assim, conta um pouco da sua história, do seu dia a dia. Fala de um dia calmo, que foi legal, beleza, e fala de um dia estressante, para a gente entender o que se passa, né? É, No que o dia ou no operador faz. período, no período de um operador. É verdade. Miriam, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Como é bom
como é bom conversar contigo e falar a respeito desses detalhes do GR. Eu aprendo bastante com você. Espero também que nossos ouvintes, nossos seguidores aí aprendam também com a gente, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos, nos acompanhar aí e dedicar um pouco do tempo com a Brain Mentorias e Cursos. Tem razão, João. Novamente é um prazer compartilhar conhecimento. Como nós falamos, né? A educação continuada é a melhor caminho e a melhor solução. Então, quanto Perfeito. mais aprendemos, tomamos soluções mais inteligentes, não é? E essa educação continuada não é só para o GR, não, é para o seguro também. Para o Faz seguro muito também, para a vida. para a vida. Mas aqui o intuito é seguro. É isso aí. Obrigada pelo Maravilha, Miriam. convite. Mais uma vez. Obrigadão, forte abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.